Olá, meus alunos, tudo bom? Boa noite a todos. Vocês estão com imagem, som e apostila na tela? Conseguem me informar? Lá pelo chat ou pelo áudio? Já colocaram aqui no chat, tudo ok? Apostila, imagem, perfeito, tá bom? Tá ótimo, pessoal. Então, vamos lá para o nosso primeiro encontro da nossa mentoria. Só que para falar de encontro da mentoria, vocês vão ter que entender inicialmente o que é uma mentoria, para que serve essa mentoria e como nós vamos trabalhar a nossa mentoria, tá bom? Então vamos para nosso primeiro momento, que vai ser a nossa conversa sobre essa nossa mentoria. Nós temos aqui vários alunos matriculados, né, mas nem todos estão na sala hoje, tá? Que teríamos que começar hoje, talvez houve algum imprevisto. Temos bem mais alunos matriculados e temos menos alunos na sala de transmissão nesse momento, mas nenhum prejuízo não vai ter, até porque essa aula também está sendo gravada, tá bom? Pessoal, então o que é uma mentoria, tá certo? Todos vocês que estão aqui nesse grupo hoje são pessoas que já estão estudando, tá? Muitos estudando há muitos anos, outros há alguns meses, né? Outros já passaram ali em alguns concursos públicos, outros já passaram em fases da OAB, tá? Então, uma mentoria, ela serve para quê? Ela serve para essas pessoas que estão ali direcionando os seus estudos, que elas querem um aprofundamento de determinados temas. Para isso que servem as mentorias. As mentorias vão fazer com que aquele aluno que está estudando, ele passe a ter um norte de aprovação. Para isso que serve a mentoria, para que você possa ali, de uma forma um pouco mais dinâmica, uma forma um pouco diferenciada, consiga garantir sua vaga onde quer que você faça a sua prova. Então, para isso, nós temos técnicas diferentes, são técnicas um pouco diferentes da aula convencional. Aí vocês vão perguntar, por que, professor, é diferente da aula convencional? Porque na aula convencional, a gente termina nivelando todos os alunos. E quando eu digo nivelando, não é nivelando por baixo, é nivelando todos para que todos fiquem acima de uma mediana, certo? Para que todos consigam compreender as matérias que estão sendo ministradas. Já uma mentoria pega esse candidato e vai lapidar esse candidato a fim de que ele possa ter um desempenho maior, para que ele possa ter um desempenho diferenciado e assim ele conseguir garantir a sua vaga ali num concurso público, ou seja, ali numa fase, né, numa ida para uma segunda fase da OAB, tá? Aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, temos vários candidatos que já são aprovados em concursos públicos, temos outros que já estão estudando. Tem gente que fez prova recentemente, por exemplo, para a OAB, pessoas que estudaram comigo em cursos regulares e que gabaritaram sua prova de constitucional, administrativo, tá certo? De penal, de processo penal, ou se não gabaritaram, chegaram muito próximo de gabaritar. Ou seja, são pessoas que estão prontas para aprovação. E quando eu trabalho com pessoas que estão prontas para aprovação, o meu trabalho é fazer com que elas não percam a sua vaga. É exatamente isso. Existe uma diferença muito grande em passar e uma diferença muito grande em garantir a vaga, tá? Porque passar, muita gente vai passar no concurso. Agora, estar dentro do número de vagas, tá certo? Ir para uma outra fase, por exemplo, da OAB, com uma nota altíssima, já é algo totalmente diferente. Tá? E para isso a gente vai precisar ter o nosso material didático, que são apostilas direcionadas, até porque quem vai fazer prova em fevereiro e março tem que ter apostila direcionada, porque dificilmente conseguirá ler outro material que não seja apostila direcionada que nós vamos montar, né? E sempre eu levo para a técnica de nós montarmos juntos os materiais. É por isso que, embora a aula seja gravada, eu tenho insistido com todos os alunos, acompanhem em tempo real, porque o som, tá, é uma forma de aprendizado, teu aspecto visual, certo? Aquilo que você está olhando é outra forma de aprendizado, a montagem do material é outra forma de aprendizado, e todo esse contexto de aprendizado em conjunto é que faz com que você consiga a sua aprovação e faz com que você passe, tá? Como eu sempre digo, mentorias, tá? Aqui no Brasil se resolveu falar de mentoria como se fosse uma montagem de cronograma, tá? E eu não faço isso. Já estou dizendo, sendo bem franco e direto com todos que estão me ouvindo agora. Eu não faço isso, tá certo? Dá o cronograma para o aluno. O aluno, ele não precisa de cronograma. O aluno já sabe que tem que estudar e já sabe que tem que estudar muito para poder passar. Eu vou orientar o aluno dentro do conteúdo que nós vamos trabalhar.
que adianta eu montar um cronograma, mandar para vocês um mapa de matérias que vocês têm que estudar, com datas que vocês têm que estudar, e se você não vai aprender isso? Tá? Pessoal, nem sempre ler toda a matéria num cronograma significa acertar, né, mais do que 60% da prova. Caracas, professor, quer dizer que eu vou ler nesses cronogramas que criam 100% do conteúdo? Vai, pessoal, vai ler 100% do conteúdo. Até porque o professor não tem trabalho nenhum. Ele só pega uma planilha de Excel, põe umas caracteres bonitinhos, tá certo? Coloca datas do lado de temas, joga para o aluno e a responsabilidade cai no peito do aluno. E aí, o que adiantou? Nada, porque você vai fazer sua prova, você não vai passar de 60% ali, ou vai conseguir ele 70% e vai achar que está bem. Não está, pessoal, que 70% hoje não passa ninguém numa prova, por exemplo, de concurso público, tá bom? Então, pessoal, o que eu faço? Eu acompanho o aluno, tá certo? Lado a lado com o aluno, nos temas mais complexos eu ensino o aluno, tá? Eu mostro que pode cair numa prova, eu mostro como estão as dinâmicas, né, de questões para que o aluno possa aprender e compreender. E aí, independentemente da prova que ele faça, seja uma prova para delegado, para defensor, para promotor, para OAB, ele vai lá e consegue tirar o máximo de aproveitamento da prova dele, que é isso que ele precisa. Então, nós vamos ter as nossas apostilas direcionadas e vamos ter a nossa bateria de exercício previamente estipulada como forma de revisão. Professor, bateria de exercício previamente estipulados como forma de revisão? É, pessoal, vocês não têm muito tempo. Vamos imaginar a seguinte série, tá? Professor, eu tenho que fazer muito exercício? Tenho que fazer muitos exercícios, mas eu tenho que saber que exercício eu estou fazendo, para não ficar fazendo uma repetição da mesma coisa. Eu sempre digo, né? A soma do mesmo não te acrescenta nada. Beleza? Então, sempre lembrem disso, a soma do mesmo não acrescenta nada. Então, não adianta você fazer 100 exercícios de inquérito policial que sejam a mesma coisa. Se ele for a mesma coisa, não te acrescentou nada. Você só perdeu muito tempo, tá certo? Então, pessoal, por exemplo, vamos pegar um tema inquérito policial. Eu vou ter que elaborar, tá, a estratégia no sentido de você ter 30 questões de inquérito e nessas 30 questões de inquérito você conseguir fazer a revisão de toda a matéria, sem precisar estar fazendo 200 exercícios sobre inquérito, porque vai ser a soma do nada. Entendemos agora, pessoal? É isso que eu quero que vocês compreendam como funciona uma mentoria. Ela é para isso, para otimizar o seu tempo, para fazer com que você tenha o máximo de aproveitamento. Vamos estudar ação penal. Ação penal ali, para ter uma boa revisão de ação penal, eu preciso montar uns 50 exercícios. E aí você, com aquela base de 50 exercícios, revisa a ação penal. Ah, vou fazer 200 exercícios de ação penal. Pessoal, muitas vezes não adianta, porque você está somando, tá certo? Está fazendo a soma do mesmo, e a soma do mesmo não vale a pena. Tá certo, pessoal? O que adianta eu te colocar 10 questões que te peçam prazo de denúncia? Não adianta nada, tem que ter só uma questão de prazo de denúncia, uma questão sobre requisição do ministro da Justiça, uma questão sobre representação, uma questão sobre as formas de disponibilidade da ação penal privada, que aí você faz toda a tua revisão também com base nas questões, tá certo? Que nós vamos elaborar e, posteriormente, os mapas mentais de revisão, que é o que a gente vai precisar, tá bom? Então, pessoal, para isso que vai servirão essas orientações. Aqueles assuntos mais básicos, tá certo? Por exemplo, agora pensar em questionar um assunto básico. E quando eu digo básico, não significa que seja fácil e nem significa que não caia na prova. Como, por exemplo, nacionalidade, cai em tudo quanto é prova, tá? Mas ele é um assunto mais fácil do aluno captar. Então, o que eu prefiro fazer? Em vez de estar te usando aqui 22 horas até meia-noite com nacionalidade, eu prefiro gravar um tema de 30 minutos de nacionalidade, te mando, e aí a gente só debate o tema com exercício, que você vai produzir muito mais, tá certo? Dessa maneira, tá? Aqui, por exemplo, nesse horário de 22 até meia-noite, eu prefiro tratar um tema mais complexo, como, por exemplo, nacionalidade, como poderes, como poder constituinte, que são temas mais complicados, né? Controle de constitucionalidade, que é um tema complicado. Perfeito? Então, a gente prefere trabalhar essas matérias já durante a noite junto com vocês, que você, se tiver uma dúvida mais pesada, você já tira logo a dúvida, tá certo? E aí eu vou alimentando vocês com o material, tá? Hoje, excepcionalmente, nós vamos ter o material já, vocês estão vendo o material pela primeira vez aqui na nossa apresentação, tá bom? Mas a partir do nosso próximo encontro, tá certo? Vocês vão receber o material previamente e eu vou marcar no material aquilo que você vai ter que atentar
para o seu aprendizado. Para quando a gente for conversar sobre o material, você já saber, caramba, dentro desse material eu tenho que atentar, por exemplo, para arquivamento implícito do inquérito policial, para arquivamento indireto do inquérito policial, que são matérias complexas, tá certo? Eu tenho que entender, por exemplo, que quando vai ter uma investigação de alguém que tem foro privilegiado, tem que ter a supervisão judicial daquele onde ele teria o foro privilegiado, tá certo? Então, são esses detalhes que eu vou marcando e vou direcionando dentro do material que você vai receber previamente, para que quando a gente se encontre, você consiga ali saber, a tua mente já vai canalizar energia para esse tipo de atividade, tá bom, pessoal? Então, nós temos que ter essa noção para que a gente consiga passar. E minha meta é que a gente consiga, né, ter um máximo de atividades até fevereiro e março, tá certo? Fechando ali praticamente, né, o material que nós vamos precisar. Professor, você... E aí, pessoal? Me desculpe a franqueza, eu sou muito franco com o meu aluno, tá certo? Professor, você vai, né, acompanhar um edital de concurso público, por exemplo? Pessoal, eu não acompanho o edital de concurso público, tá certo? Professor, por que não acompanha o edital de concurso público? Tá certo? Pessoal, primeiro, vocês vão fazer prova, não vão? Tá? Na prova, em processo penal, qual o tema? Um dos primeiros temas, inquérito policial. Eu preciso pegar um edital do Pará para saber disso, pessoal? Eu preciso pegar um edital do Ceará para saber disso? Um edital da Bahia, de São Paulo para saber disso? Um edital da OAB para saber disso? Não, pessoal. Eu já sei que em toda a prova, tá certo? O primeiro tema, praticamente, é inquérito policial. É isso. E o segundo tema, ação penal. E o terceiro tema, sujeitos processuais. O quarto tema, prisões, tá certo? O quinto tema, procedimentos. É isso, pessoal, não tem jeito. O sexto tema, decisões judiciais. O sétimo tema, recursos. Então, pessoal, eu não preciso de um edital para isso. Talvez o edital eu precise para quando sair o concurso, eu, por exemplo, pegar leis especiais, ver lá quais que eles vão cobrar. Tinha um universo de 50 leis especiais, talvez eles cobrem 20, 30 leis especiais, a gente trabalha só com aquelas leis especiais que vão estar lá no edital. Mas eu já sei que no edital vai ter lei Maria da Penha, vai ter lei de tortura, vai ter lei das organizações criminosas, tá certo? Vai ter lei, por exemplo, da identificação criminal. Então, pessoal, é bobagem, mas fazem isso para vender. O povo faz isso para vender. Eu não trabalho dessa maneira. Eu trabalho para que meu aluno seja aprovado, tá certo, pessoal? Eu não trabalho para vender. Eu trabalho para que meu aluno seja aprovado. A minha venda é consequência do meu trabalho, tá certo, pessoal? Beleza, então eu trabalho dessa maneira e sempre trabalhei dessa maneira durante 20 anos de preparação dos meus candidatos. Não é à toa que eu tenho alunos aprovados, né, em todo quanto é órgão público dentro do estado do Amazonas, seja órgão estadual, municipal, ou federal, ou fora de Manaus, ou lá no Pará, ou lá no Maranhão, ou lá no Nordeste, tá certo? Perfeito, alunos em tudo quanto é lugar que a gente nem, né, acompanha tanto, tá certo? Porque sempre vão surgindo turmas novas, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam, tá certo? Beleza? Que o direcionamento ele já existe para quem está acostumado há 20 anos fazendo isso, pessoal, o direcionamento já existe, tá? Qual é a sua técnica, professor? Pessoal, eu só falo o que cai na prova, porque eu só estudo, leio o livro até hoje, leio. Leio jurisprudência direto? Leio jurisprudência direto, que elas mudam, tá certo? Beleza? Leio uma doutrina que possa aparecer citar nomes? Leio, porque vocês vão precisar, em alguns momentos, de citação de nomes, como, por exemplo, na matéria de penal, tá bom? Então, isso aí eu faço, tá certo, pessoal? Beleza? Mas a minha base de preparação é exercício, pessoal, porque o que passa o candidato é ele compreender as questões de prova, ele ter velocidade para responder as questões de prova, ele conseguir ter a malícia daquelas questões que vão aparecer na sua prova. Professor, nós vamos fazer, por exemplo, concurso para delegado de polícia, tá certo? Significa que vai ter inquérito, pessoal? Vai. Uma questão de inquérito, pessoal, tá? Beleza? São praticamente no edital 20 temas sobre o processo penal, tá certo? Não vai cair 10 questões sobre inquérito, vai cair uma questão sobre inquérito, uma questão sobre prisão, uma questão sobre ação penal, uma questão sobre recursos. É isso, pessoal. Então, nós temos que aprender todos os temas. Por quê? Porque tem professor que fala aí, não, nós vamos ver os principais assuntos, tá certo? E aí vai lá, não, os principais assuntos
para um concurso, por exemplo, para delegado, são esses aqui, 3 assuntos. Pessoal, 3 assuntos só são 3 questões, tá certo? Você precisa, geralmente, de concurso, tem 10 questões de processo penal, tá? E as outras 7? Vão ficar onde? Vai cair do céu? Não vai. Então, eu tenho que ensinar para vocês os temas grandes que são cobrados em todas as provas. Tenho que ensinar inquérito, tenho que ensinar ação penal, tenho que ensinar prisões, tenho que ensinar procedimento, tenho que ensinar recursos, tá certo? Beleza? Tenho que ensinar sujeitos processuais, tá certo? Então, é uma gama enorme de probabilidades de vários temas, tá certo? Eu não vou apostar em 3 temas, eu não sou louco de fazer isso e nem sou irresponsável de fazer isso, porque eu estaria induzindo meu aluno a erro, tá certo? Onde ele vai acertar as 3 questões, mas somente as 3 questões. Você não precisa acertar 3 questões. Você tem que acertar 10 questões. Você vai fazer prova para delegado de polícia, tem que acertar as 10 questões de processo. Vai fazer prova para investigador escrivão, tem que acertar as 10 questões de processo penal. Vai fazer a prova da OAB, tem que acertar as 6 questões de processo penal. Não tem jeito, pessoal, assim que funciona. É assim que é o universo da aprovação, tá bom, pessoal? Então, né, temos que trabalhar desta maneira para poder otimizar, né, sempre o nosso tempo, né, sobre aquilo que vai aparecer lá na nossa prova, tá bom? Então, o nosso material de hoje, tá, é aquilo que eu falo, a apostila padronizada sobre o que a gente necessitar, tá certo? Você já estou passeando com ela na tela para mostrar para vocês, tá? Na nossa apostila padronizada, nosso tema de hoje, né, como era uma questão de apresentação ainda, nós vamos trabalhar só um tema hoje, tá bom? Que é o tema de inquérito policial. Se você observar, ele começa ali com o conceito, logo em seguida ele vai falar da Lei 12.830, tá? Que é a lei da investigação policial feita pelo delegado de polícia, tá certo? Vai falar de órgão de segurança pública, tá? Vai falar sobre características de inquérito policial, valor probatório, vício de inquérito policial, o que é notícia crimes, tá certo? Como se inicia inquérito policial, perfeito? Tá? Tem a parte de legislação? Tem. Tem a parte de doutrina? Tem. Tem a parte de jurisprudência? Tem, pessoal. Porque o aluno completo que quer passar, ele tem que saber a legislação, a doutrina, tá certo? E tem que saber também, certo? A jurisprudência. Não tem outra alternativa para a gente, tá certo? Se a gente quer passar, tá bom? Porque às vezes ali, o professor começa a dar aula, você atenta só à jurisprudência. Pessoal, e os textos de lei? Onde vai ficar na hora de vir a prova? Onde o aluno vai acertar? Porque aquilo que eu não vejo antes, eu não acerto na minha prova, tá certo? Beleza? Outros ficam atentos só ao texto de lei. E a jurisprudência do STF que é cobrada direto na prova. Pessoal, não tem jeito. A prova é um equilíbrio. Doutrina, jurisprudência, tá certo? E texto de lei. Então, eu tenho que trabalhar com todos eles para poder fazer a compreensão lá da minha prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, tá? Olha só como isso é bem importante. Vocês vão ver daqui a pouquinho uma questão extremamente difícil, que vai falar sobre tráfico, por exemplo, tráfico de pessoas. Está aqui. Tem lá a pergunta que nós vamos analisar daqui a pouquinho, ó. Tráfico de pessoas, beleza? Tá certo? E vai falar, pessoal, sobre o quê, pessoal? Dessa questão de quando estiver havendo o tráfico de pessoas, eu conseguir ter os dados telefônico dessas pessoas, os dados telemáticos dessa pessoa. E lá a questão era exatamente isso, né? Se nessa situação específica, né, do tráfico de pessoas, eu vou ter o acesso a esses dados. Vou, mas eu vou precisar de uma autorização judicial. Tá certo, pessoal? Judicial. Entendeu, pessoal? Tá vendo? E era uma questão que parecia difícil, mas era uma questão de texto de lei, tá, pessoal? Beleza? Texto de lei, tá bom, pessoal? Entendemos agora? Tá? E outro detalhe, lá na questão falava que tem um prazo, não perguntava qual prazo, mas dizia que essa autorização judicial se referia, era por prazo indeterminado. É errado, pessoal. É prazo determinado. Aqui, ó. Aqui já fala o prazo. Como eu acertaria essa questão, pessoal? Uma questão de um concurso mais complexo. Já sei que era para promotor de justiça. Beleza? Texto de lei. Beleza? Tranquilão, pessoal? Então, não vamos esquecer disso nunca. Então, por isso que eu tenho que tratar também o texto de lei, tá certo? Já vou mostrar para vocês começarem a entender porque nós vamos montando certas coisas aqui, tá certo? Para a nossa prova, tá bom, pessoal? Outro detalhe, tá certo? Outro detalhe, tá? Outra questão lá que fala sobre um inquérito policial que foi arquivado porque o delegado entendeu que era atípico o fato, relatou para o juiz,
tá certo? E lá se perguntava, né, se dizer que não podia mais desarquivar. Tá aqui, ó. Olha aqui a resposta. Onde está isso? Bem aqui, ó. Jurisprudência do STF. Tá vendo, pessoal? Uma questão texto de lei, outra questão jurisprudência do STF. Isso aqui, pessoal, é para mostrar para vocês por que o material está dessa maneira, tá bom? Beleza? Logo depois questões mais simples, depois questões mais complexas, depois questões só para delegado de polícia, tá certo? Beleza? Então, todo o material ali voltado para que você tenha lá algo específico, tá? Para a sua revisão que vocês vão precisar depois, tá bom? Aqui, ó, questão que trata, por exemplo, de teoria pura. Daqui, ó, teoria pura, tá certo? Bem aqui, ó, olha só, o inquérito possui a característica da indisponibilidade, tá certo? Beleza? Tá? Momento em que, depois de instaurado, não pode a autoridade policial promover o seu arquivamento. Aqui, ó, questão doutrinária, exceto, né, em ação penal privada. A questão está errada porque esse finalzinho aqui foi errado, mas é uma questão totalmente doutrinária. Entendemos agora, pessoal? Então, por isso que nós vamos trabalhar todas as frentes a fim de conseguir realmente fazer um trabalho de excelência, tá bom, pessoal? Então, e vocês vão entendendo como funciona o nosso material, tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje, tá? A nossa proposta da aula de hoje é trabalhar a apostila direcionada, tá bom, pessoal? Então, nós vamos aqui trabalhar, tem dia que a gente vai trabalhar mapa mental, tem dia que a gente vai trabalhar análise da jurisprudência, tem dia que a gente vai trabalhar análise do exercício, tá certo? Perfeito? E aí eu vou mostrando, guiando vocês nesse momento aqui, né, que é um momento crucial na vida de vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então, entendido isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem, né, mandar mensagem lá no telefone. É assim, eu sempre prefiro que não mande mensagem no chat, porque no chat, pessoal, a gente que está olhando aqui o vídeo, está atento ao vídeo, está atento à transmissão, está atento ao som, né? Não necessariamente estou atento ao chat, tá bom? Então, se você tiver uma dúvida depois, pode mandar lá no próprio telefone, tá? Que a gente tira aqui as nossas dúvidas, tá bom? Beleza? Vou marcar com vocês também o nosso encontro presencial, tá? Por quê? Porque eu preciso olhar olho de vocês, pessoal, tá? Eu preciso olhar ali, né? Olho no olho, tá certo? Para que a gente possa entender, né? Como funciona essa questão da nossa prova, né? Para que vocês possam eu ter essa noção se vocês estão conseguindo entender, né? As questões, né? E se vocês estão realmente tendo dificuldade ou não, tá? Tendo dificuldade ou não, tá bom? Beleza? Então, por isso que vai ter aquele momento que eu vou estar junto com vocês, tá bom? Então, inquérito policial, começando agora, tá certo, pessoal? Inquérito policial. Primeira ideia, pessoal, o que é um inquérito policial, tá? Quando tem um crime na sociedade, vai haver uma investigação, né? Então, a primeira ideia que nós temos que ter, pessoal, é que existiu um crime ou existiu uma determinada infração penal, né? Após isso, eu vou ter uma investigação. E o que ocorre, pessoal? Essa investigação, né, geralmente, tá certo? É feita por inquérito policial, tá certo? Mas o que eu quero que vocês já entendam desde agora, pessoal, que é a questão da prova, já de cara. Se faz investigação por meio de inquérito policial, faz, tá certo? E também por outros meios, tá bom? Por quê, pessoal? Tá? Porque a própria legislação, ela deixou claro que há a possibilidade de existirem outros meios de investigação. Por exemplo, o Ministério Público, quando faz investigação, ele usa outros meios que não sejam o inquérito policial. Então, a partir de agora, já fica logo direcionado na cabeça de vocês que qualquer pessoal, qualquer pergunta de prova que fale que só se faz investigação somente pelo inquérito policial, essa questão já está ok, pessoal? Errada, tá bom? Se eu estou falando de inquérito policial, tá? O que acontece? Esse inquérito policial, ele vai ser, né, elaborado pela Polícia Judiciária, tá certo? Então, vamos sempre lembrar disso aqui, tá? Primeiros conceitos da nossa prova, tá certo? Então, esse inquérito policial, ele é elaborado pela Polícia Judiciária. Quem é essa Polícia Judiciária? Tá? Geralmente, Polícia Civil e Polícia Federal, que atuam como Polícia Judiciária, tá bom? Beleza. Esse inquérito policial, eu também já tenho que lembrar logo de cara
que a presidência dele, tá certo? Que a presidência, certo? É exclusiva do delegado de polícia, tá? Do delegado de polícia. E aí, pessoal, vocês têm que entender, sempre interpretar a questão, tá? Se eu já estou dizendo que a presidência é exclusiva do delegado de polícia, o que significa? Se qualquer questão de prova falar, por exemplo, que outra autoridade vai presidir o inquérito, a questão já está o quê, pessoal? Errada. Entendemos agora, pessoal? É assim que a gente começa a direcionar o aluno para ele entender a questão de prova e como pode cair a questão lá da sua prova, tá? Se falar, por exemplo, o Ministério Público vai presidir o inquérito, já está errada a questão. Você nem leu a jurisprudência do STF, mas só com essa frase que eu disse aqui, falando que a presidência do inquérito é exclusivo do delegado, se aparecer alguma questão dizendo que quem preside, que poderá o inquérito ser presidido pelo Ministério Público, você já sabe que está o quê, pessoal? Errada a questão da prova, tá bom, pessoal? Então, nós temos alguns detalhamentos que eles são, como eu sempre digo, né? Numa prova, tá? Eles são ali o calcanhar de Aquiles, tá? Se fugir disso, pessoal, a questão já está o quê, pessoal? Errada, tá bom? Professor, o Ministério Público faz investigação? Faz, questão de prova. Faz investigação criminal. Investigação criminal também, investigação criminal, tá? Decisão do STF, tá? Decisão do STF que disse que o Ministério Público pode fazer diretamente investigação criminal. Ele não vai presidir o inquérito. Olha só, já de cara você já vendo uma questão boa de prova. Ele não preside inquérito, tá certo? Mas ele pode fazer ali a investigação criminal, tá bom, pessoal? Não há nenhum problema. Foi uma decisão do STF que começou na segunda turma e, posteriormente, foi consolidada pelo Pleno, dizendo que o MP pode fazer diretamente a investigação criminal. Tá vendo, pessoal? Isso nós vamos ver lá na apostila, lá embaixo? Vamos, pessoal. Mas você tem que bater o olho no teu material, já saber aqueles detalhamentos que vão aparecer lá na sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza. E aí, esse inquérito policial, tá, que vocês todos estão, né, já conseguindo entender que nós vamos trabalhar com ele, tá? Ele não é nada mais, nada menos, pessoal, do que um procedimento de investigação. Não é processo, tá bom, pessoal? Procedimento de investigação criminal. Tá aqui, ó. Procedimento de investigação criminal, tá? E a legislação vai dizer os atos que são praticados neste procedimento, né? Outros livros vão colocar, né? São atos de diligência. Pode estar certo também, tá? Atos de diligência praticado pela polícia, tá? Atos de diligência, tá certo? Praticado pela polícia, nenhum problema também, tá? Você já sabe ali que poderá aparecer esses questionamentos na sua prova com essas nomenclaturas, tá bom? Beleza? Então, já sabemos disso aqui para a nossa prova. E aí, pessoal, você já sabendo disso, você pega lá o artigo 4º, tá? Beleza? Que já está dizendo tudo o que nós falamos ainda há pouco, tá? E aí você já vai marcando o que cai lá na sua prova, tá certo? Beleza? Você já vai marcando aqui o que cai aqui na sua prova. Tá aqui, ó. Beleza? O inquérito policial vai ser dirigido pela... Aqui, ó. A polícia judiciária, tá certo? Vai ser dirigida pelas autoridades policiais e vai ter, por fim, apurar a infração penal e sua autoria. Uma redação bem antiga, lá do artigo 4º do Código de Processo Penal, que falava que a polícia judiciária vai, né, dentro da sua circunscrição, ou seja, dentro da sua área de atuação, vai fazer o quê, pessoal? Vai ali, né, apurar as infrações penais para descobrir a sua autoria. Isso era uma redação muito pequena, muito primitiva, que foi acrescentada com outras fórmulas, tá certo? Que foi acrescentada com outras fórmulas pela Lei 12.000, né? 12.830, que detalhou muito mais essa questão da investigação. E essa Lei 12.830, tá certo? Ela fala da investigação promovida pelo delegado de polícia, não é a investigação de todo mundo, é somente a investigação feita pelo delegado de polícia. Olha, eu já direcionando para vocês
tá certo? Aquilo que é a Lei 12.830. Vai falar da investigação, né, criminal. Toda investigação criminal, pessoal? Não, só a investigação conduzida pelo delegado de polícia, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão? E aí, o delegado de polícia, ao, né, saber da existência do crime, tá certo? Vai investigar aquilo que eu disse para vocês. Ele investiga como? Por meio do inquérito policial. Eu havia colocado lá em cima. É só inquérito policial? É só através do inquérito policial que se faz investigação? Vocês já sabem que não, tá? Porque a própria lei deixou bem claro. Ou outro procedimento previsto em lei. E aí ele vai fazer apuração da infração penal, tá certo? Para descobrir o quê, pessoal? Materialidade, autoria, as circunstâncias que esse crime aconteceu. Tá vendo, pessoal? Não tem nada da NASA. É tudo retirado da legislação quando a gente fala de prova ou de uma doutrina, tá certo? Aqui nesse caso específico. Então, você já sabe que a apuração criminal, né, aqui nessa lei, fala da apuração prevista pelo delegado de polícia, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão? E aí, pessoal, uma lacuna que existia na lei. O delegado indicia. Indicia? Indicia. Só que esse indiciamento, tá, é ato privativo do delegado. Somente o delegado pode indiciar uma pessoa. O que é indiciar, tá certo? Um acusado, certo? É apontar, é fundamentar, beleza? Fundamentar, tá certo? Beleza? Tá? É apontar, é fundamentar, tá? A existência da prática, a existência da prática do crime. É isso, pessoal. Então, você vai indiciar, você vai apontar alguém, você vai fundamentar e dizer que aquela pessoa praticou o crime. E isso aqui, pessoal, é um ato privativo do delegado de polícia. Ato privativo do delegado de polícia. Delegado de polícia, tá certo, pessoal? Não esquece disso lá na sua prova. Pessoal, olha só como a gente mata a questão da prova. Eu estou afirmando para vocês que é um ato privativo do delegado de polícia, ou seja, só quem pode indiciar é o delegado de polícia. Não é verdade? É, só o delegado de polícia que pode indiciar alguém. Vai lá dizer, vai fundamentar que foi o Joãozinho que praticou o crime de acordo com as provas que foram coletadas. Então, é um ato privativo do delegado de polícia. Olha só como a gente mata a questão da prova, pessoal. Se eu já estou afirmando que é um ato privativo do delegado de polícia, tá? Já deixei entreaberta a porta de uma jurisprudência do STF. Qual é a jurisprudência? Tá certo? Nem juiz, tá aqui, ó. Nem juiz e nem MP pode, tá certo? Obrigar delegado indiciar uma pessoa. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, pessoal. Então, você já tem aqui a jurisprudência do STF que cai na prova. Tá certo? Lembra que eu falei? Texto de lei, analisei. E já vou logo para a jurisprudência, já mostrando para você o caminho da pergunta da prova. Então, nem juiz, nem MP podem obrigar, tá certo? Podem obrigar, tá? Podem obrigar o delegado a indiciar uma pessoa. Não, porque é um ato privativo do delegado de polícia, tá bom, pessoal? Um ato privativo do delegado de polícia, tá bom? Beleza, então estamos conseguindo entender essa questão da nossa prova, beleza? Tranquilão? E aí, né, quando fala dos órgãos de segurança pública, você já sabe que a segurança pública é um dever do Estado e direito de todos, tá bom? Então, a própria Constituição vai dizer quais são os órgãos da segurança pública. O que me interessa aqui, pessoal, tá? Só me interessa isso aqui, ó. Polícia Civil, tá certo? Que me interessa, beleza? E a Polícia Federal, porque essas polícias, regra geral, serão as polícias judiciárias, como vocês viram acima, que vão fazer as investigações, tá bom? Beleza, então, né, já temos isso aqui. Professor, nós vamos aprofundar esse 144 aqui? Não, pessoal, temos que ganhar tempo, tá certo? Isso aqui eu deixo para aprofundar lá na matéria de constitucional. Aqui só basta você saber, beleza? Por isso que é importante
quando a gente consegue ministrar mais de uma matéria, segue matérias correlatas, porque eu não faço vocês perderem tempo. Se eu fosse professor só de processo penal, eu teria que ensinar tudo isso aqui para vocês. Aí, no outro dia, quando você fosse falar com o professor de constitucional, ele ia fazer a mesma coisa. Então, você perderia tempo. Então, como eu sei que eu vou tratar isso em constitucional, a única coisa que eu preciso saber é o quê? Que a segurança é um dever do Estado, tá? É um direito de todos e que, como eu já falei acima, a Polícia Judiciária vai fazer a investigação, vai, né, ser composta ali, tá certo? Regra geral, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, que é isso que a gente precisa neste momento, né, para entender, né, a questão da nossa prova, tá bom, pessoal? Então, já estou marcando aquilo que é interessante para a nossa prova, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, quando se fala de inquérito policial, qualquer candidato, pessoal, qualquer candidato que queira passar, já tem que vir logo aqui de cara. Característica do inquérito policial, tá certo, pessoal? Por quê? Quando se fala da característica do inquérito policial, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o inquérito policial é escrito, pessoal. Tudo que é feito no inquérito policial é feito de forma escrita, tá, pessoal? Tudo que é feito no inquérito policial é feito de forma escrita. Texto do artigo 9º do Código de Processo Penal, que vai dizer que tudo que é feito no inquérito policial é feito de forma o quê, pessoal? Escrita, e eu não posso esquecer desse detalhe para a minha prova. Né? Uma pergunta que não é difícil, tá certo? Vocês todos aí que estão estudando inquérito já sabem que ele é escrito, tá bom, pessoal? Aqui, tá certo? Eu já começo a acender a luz amarela. Bem aqui, ó. Opa, quando eu falar do inquérito policial que ele é sigiloso, eu tenho que acender a luz amarela. Por quê? Está caindo muito na prova agora, tá certo? Todo mundo sabe que o inquérito é sigiloso, lá que o artigo 20 vai dizer que o delegado vai dar ao inquérito policial o sigilo necessário para poder descobrir o crime, tá certo? Então, já sei ali que ele é sigiloso. Vamos para a pergunta da prova. Pronto, inquérito que é sigiloso, pessoal, você já sabe. Vamos para a pergunta da prova, tá bom? Lembra que eu falei a pergunta da prova. A função de quem faz a mentoria é te já direcionar para a pergunta da prova. Não é te dar um calendário do que tu tem que estudar, tá certo? Não é essa a função de quem faz uma mentoria. É te dar o caminho da prova. E a pergunta da prova é ser exatamente dentro do sigilo, tá certo? E aí, pessoal, o inquérito é sigiloso? É sigiloso. Todo mundo sabe que ele é sigiloso, tá bom? Beleza? Para quem vai ser sigiloso? Para quem não será sigiloso? Tá aqui, ó. Tá? Já sei que ele é sigiloso. Não será sigiloso para o juiz. Tá aqui, ó. Juiz vai ter acesso? Vai. Ministério Público também. E advogado. Então, para essas pessoas, eu já sei que o inquérito não vai ser sigiloso. Logo de cara, eu já sei que para essas pessoas aqui, o inquérito não é sigiloso. Mas aí, eu vou para a pergunta da prova. E a pergunta da prova, pessoal, vai trabalhar a questão do advogado. É isso que a questão vai falar lá na prova, vai trabalhar a questão do advogado, tá? E o advogado tem acesso amplo, tá, aos elementos de investigação. Tá aqui, ó. Acesso amplo aos elementos de investigação. Você já mata a questão da prova. Então, o advogado já sei que tem acesso amplo aos elementos de investigação juntados aos autos. Ou seja, aquilo que está juntado ao auto. Tá bom, pessoal? Beleza? Aos autos de inquérito policial. Então, o advogado vai ter acesso. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, quem me funda... E aqui, luz amarela, porque já sabe que a pergunta da prova está aqui, ó. Luz amarela, a pergunta da prova, tá? E aí, pessoal, quem me diz isso? Tudo começou com a súmula vinculante 14, que ela foi muito direta, dizendo que o advogado tem acesso aos autos, tá certo, pessoal? Beleza? Para defender o seu cliente, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, a súmula vinculante já me dizia isso desde a época que ela foi criada. Tá aqui, ó. Artigo 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentado, ou seja, aquilo que já esteja juntado na investigação, tá bom? Professor,
Mas tem alguma coisa que o advogado não vai ter acesso? Tem, pessoal, tá? Ele não vai ter acesso àquilo que não está juntado, tá? Ele não vai ter acesso àquilo que não está juntado. Por exemplo, temos que pensar na prova. Por exemplo, tá? O que não é juntado? Medidas cautelares não cumpridas ainda. Aqui, ó, medidas cautelares não cumpridas, como, por exemplo, um pedido de prisão, tá certo? Que ainda não foi cumprido, tá certo? Um pedido de prisão, ele não vai ter acesso, né? Um pedido de interceptação telefônica, se ainda não foi cumprido, o advogado não vai ter acesso, pessoal. Beleza? Então, está aqui a sua questão da prova. Mais uma questão que você já marca aqui, né, na tua revisão final, que você tem que estar de olho, tá certo? Vou colocar aqui meio de vez para não confundir com a parte de cima, tá? Mas você já vai estar de olho aqui, sabendo que essa é a pergunta da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza, entendemos agora, pessoal? E aí, outra questão da nossa prova, que cai direto, de novo de amarelo. O inquérito é o quê, pessoal? Indisponível. O que significa? O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Tá aqui, ó. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Pessoal, vocês vão cair na tentação, no dia da prova, tá? De querer colocar alguma situação onde há a possibilidade do delegado arquivar o inquérito, pessoal. Não cai na tentação, porque não tem. Eles vão fazer um texto enorme, principalmente ali, a FGV faz muito isso, tentando trazer alguma coisa, né, para justificar que o delegado pode arquivar inquérito, tá certo, pessoal? E aí, o que acontece, tá? Aí, às vezes, o aluno se sente tentado. Pô, será se o George não me falou naquela noite do dia 10 de novembro de 2001, uma exceção? Pessoal, não tem exceção, tá bom, pessoal? Então, em nenhum caso, né, o delegado pode arquivar, tá? Então, já leva essa fórmula para a prova, não tem exceção, ou seja, o delegado não vai poder arquivar inquérito policial em nenhum caso, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lembrando sempre disso. Professor, o delegado investigou, viu que não tem crime. E aí, ele pode arquivar? Não pode. Ele tem que relatar, encaminhar para o juízo competente, tá bom, pessoal? Ele relata, encaminha para o juízo competente, tá? Lógico que não vai indiciar ninguém se não teve crime, né? É um ato privativo ele indiciar, tá certo? Então, ele vai lá e não indicia, tá bom? O que mais, pessoal? Tá? Outra marca do inquérito que ele é inquisitivo. Ou seja, não tem contraditório nem ampla defesa no inquérito policial. Contraditório e ampla defesa são institutos constitucionais previstos para a ação penal e não para o inquérito policial, tá certo, pessoal? O inquérito não tem contraditório, nem tem ampla defesa, tá certo? Então, você já lembra disso lá na sua prova. O artigo, né, 107, né, vai dizer que nem suspeição pode ser alegado às autoridades policiais pelo fato do inquérito ser o quê, pessoal? Inquisitivo, tá, pessoal? Beleza? Pelo fato do inquérito policial ser inquisitivo, tá bom? Beleza. Outra questão que está caindo muito na prova é que o inquérito é discricionário. Que troço é esse discricionário? Tá? O delegado instaurou o inquérito. O curso do inquérito, os atos, as diligências, quem decide é o delegado de polícia, a critério dele. Então, a ordem, a sequência das diligências, quem decide é o delegado de polícia. Por isso que diz que o inquérito é discricionário nessa parte. As provas estão trabalhando muito isso aqui lá na nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Outra questão doutrinária. Valor probatório do inquérito, informativo. Aqui, ó. Ou seja, ele dá uma informação sobre o crime, tá certo? Ele apurou o crime, então ele vai dar uma informação sobre o crime. Por isso que se conclui, pessoal, que mesmo que tenha um vício no inquérito, ele não vai afetar a futura ação penal. Mesmo que tenha um vício no inquérito, ele não vai prejudicar a futura ação penal, porque ele é inquisitivo, ele leva uma peça de informação, ele vai levar informações para o juiz, para o Ministério Público, tá certo? Então, diante disso,
tá? Mesmo que tenha uma falha hoje no inquérito, essa falha não prejudicará a futura ação penal, tá bom, pessoal? Beleza, já estou direcionando vocês todo para aquilo que cai na nossa prova, tá? E também questão amarela aqui, pessoal, tá? É que o inquérito policial ele é dispensável. Se o MP tiver outros elementos de informação, ele pode dispensar o inquérito policial, tá bom, pessoal? Beleza? Por isso você vai aparecer muito isso na prova, que o inquérito policial é indispensável, não, pessoal, dispensável, tá bom? Beleza? Tranquilão? Beleza, preciso ouvir vocês agora, tá bom? Preciso ouvir um pouco a voz de vocês, tá certo? Porque vocês já estão direcionando aí, que nós vamos chegar daqui a pouco nos questionamentos de prova sobre inquérito policial, tá bom? Então, vamos lá? Beleza? Alguma dúvida nessa parte? Me digam aí se há alguma dificuldade nesse momento, tá? Se há alguma dificuldade nesse momento. Sim ou não? Questão do procedimento escrito, qual é realmente o artigo do CPP que está previsto ele? No 9º, ele é escrito, está previsto lá no 9º, tá bom? Artigo 9º, e todos eles coloquei já o artigo ao lado, tá bom? Beleza? Tanto a doutrina quanto o artigo, para que vocês possam ali compreender a questão da prova. Essa apostila, pessoal, não se preocupa, né? Então, logo acabe a aula, acabe esse nosso primeiro encontro, eu já encaminho para vocês, tá bom? Beleza? Então, nem precisa ser, professor, eu perdi alguma coisa que eu não anotei. Pessoal, não sei se tem alguém que está vendo aqui essa aula pela primeira vez, tá? Todo o material que eu monto junto com o aluno, tá? E esse vai ser o melhor livro da sua vida, porque você montou, você já sabe onde estão todas as respostas, você já sabe tudo que você precisa para a sua prova, né? Logo em seguida que acaba, eu já encaminho para o aluno. Entendemos agora, pessoal? Beleza, aí você já mata a sua questão da prova, tá bom? Pessoal, beleza, e aí você já tem todo o material pronto. Mesmo que você tenha perdido alguma coisa, você já tem o material pronto, tá bom? Beleza? Outro detalhe, pessoal, incomunicabilidade do preso, tá? Pessoal, o que vocês vão lembrar? Caveira da Vitória. Artigo 21 fala que o preso fica incomunicável. O que vocês vão lembrar para a sua prova, tá certo? Tá? A incomunicabilidade, tá? Aqui, ó, segundo a doutrina majoritária, segundo a doutrina majoritária, o preso não pode mais ficar incomunicável, não pode mais ficar incomunicável, tá bom? Beleza? Incomunicável. Então, quando você pega a apostila, pessoal, você já vai ler sobre incomunicabilidade, já vai lendo o detalhe da sua prova, tá bem aqui, ó. O preso não pode ficar incomunicável, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó. Lembra que eu falei, pessoal, é facilidade de estudar. Você já tem o tema, incomunicabilidade preso. Já tem a resposta, ele não pode ficar mais incomunicável. Aquilo que eu digo para vocês. Tá certo? É estudar já sabendo aquilo que vai ser perguntado na prova logo de cara. Você tem uma memória visual rápida, um instrumento de pesquisa rápido para a tua reta final, tá? Então, o artigo 21 falava ali que o preso ficava incomunicável e você já sabe de cara que o preso não pode mais ficar incomunicável. Tá aqui os detalhamentos da nossa questão. Lá em cima eu coloquei logo de cara que você já sabe que o preso não pode ficar incomunicável. Aqui eu detalhei. Por que não fica mais incomunicável? Porque mesmo que o Brasil entre, por exemplo, num estado de defesa, que é uma situação crítica, lá fala que o preso não vai ficar incomunicável. O Ministério Público pode ter acesso ao preso. E o advogado também pode ter acesso ao preso. Então, pessoal, já ficou claro que o preso não tem mais como ficar incomunicável. Tá certo, pessoal? Beleza, então já conseguimos entender. Professor? Oi? Fale. Oi, desculpa, essa incomunicabilidade aí, como o preso não pode mais, tem aquela questão de avisam a família. Eu esqueci teu nome, o documento. Também, a comunicação à família, tá? Toda vez que uma pessoa é presa, tem que ser comunicada imediatamente, segundo a Constituição Federal, ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Então, ele, por isso que não fica incomunicável, tá bom? Código de Processo Penal. Alguém foi preso, tem que ser comunicado imediatamente ao juiz, à família do preso e ao Ministério Público, tá? Outro detalhe, lei, né, do pacote anticrime, bem como o direito do advogado ter acesso ao
preso, tá certo? Onde quer que ele se encontre, tá? Então, hoje não tem como falar que o preso fica incomunicável, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Outra questão, agora doutrinária, é a questão da notícia crimes, a questão da notícia do crime, tá bom, pessoal? Não tenta traduzir isso aqui ao pé da letra, tenta entender, tá bom, pessoal? E usando o termo que aparece na prova, que é o termo chamado notícia crimes. Ou seja, pessoal, o que é uma notícia crimes, tá? A notícia crime é como a autoridade, é a forma como a autoridade vai tomar conhecimento que aconteceu um crime na sociedade. Ou ele vai saber porque ele leu o jornal, ou ele vai saber porque a vítima foi até a delegacia, ou ele vai saber porque o MP mandou um documento para ele informando do crime, tá certo? Não tem jeito. A autoridade policial vai receber a notícia crimes, tá bom? E aí, pessoal, lá na nossa prova, eu tenho que atentar para isso aqui, ó. O que eu tenho que atentar? Para esses 3 nomezinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Esses 3 nomes aqui que eu vou tentar colocar na mesma página aqui, tá certo? Vou tentar colocar aqui na mesma página para facilitar aqui a visualização de vocês agora aqui na tela, tá bom? Então, notícia crimes, tá? Eu tenho essas 3 notícias crimes. Tá aqui, ó. Notícia, vou ter só aqui, ó. Notícia crime de cognição imediata ou direta. Notícia crime de cognição mediata ou indireta. Notícia crime de cognição coercitiva. Aqui, pessoal, o que é notícia crimes? Como chegou a notícia do crimes? Como cognição, conhecimento, como essa notícia deu conhecimento para o delegado, tá certo? O conhecimento do crime se deu de forma imediata ou direta. A prova nunca vai usar a palavra notícia crime de cognição direta. Vai usar a palavra notícia crime de cognição imediata. Por que não, professor? Porque se a prova usar notícia crime de cognição direta, tu matou a questão da prova. Você já sabe. Ou seja, notícia crime de cognição direta é quando chega a notícia do crime diretamente à autoridade policial. E como isso se dá? Chegar diretamente. Uma vítima foi até a delegacia prestar as informações, tá certo? Uma vítima fez uma denúncia verbal para o delegado de polícia, tá certo? Então, pessoal, o povo foi lá dizer de um crime, então o delegado está sabendo diretamente da existência do crime, tá bom, pessoal? Então, por isso que é chamada notícia crime de cognição direta, questão de prova imediata, tá bom? Notícia de crime de cognição mediata ou indireta. O próprio nome já diz tudo. O delegado não soube diretamente. Como ele soube? Alguém soube antes dele, tá certo? E mandou um documento para ele. Pessoal, simples desse jeito para a nossa prova. Alguém tomou conhecimento antes do delegado e mandou um documento para o delegado. Aqui, ó. Ocorre quando o conhecimento se dá por meio do requerimento. Requerimento, pessoal, é um documento. A vítima manda para o delegado. Uma requisição do juiz ou do MP é um documento. Então, pessoal, clássico da nossa prova. O juiz ou o MP tomaram conhecimento do crime, pega um documento, manda para o delegado de polícia. Ou seja, ele tomou conhecimento através do documento. Notícia crime de cognição mediata, ou também chamada indireta. Pessoal, falou de documento, já era notícia crime de cognição, né, mediata ou indireta. Que o MP mandou um documento, que o juiz mandou o documento, que a vítima mandou um requerimento, já era notícia crime de cognição mediata, tá certo? Ou indireta. E notícia crime de cognição coercitiva, a mais fácil de todas é a prisão em flagrante. Quando ocorre a prisão em flagrante, eu tenho a notícia crime de cognição coercitiva. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? E aí a gente vem aqui para o início do inquérito policial. Como se dá o início do inquérito policial? Amarelo aqui, porque cai direto na prova. Tá certo? Como se dá o início do inquérito policial? Vai depender, pessoal, do tipo da ação penal. E eu botei na tabela que é mais fácil de você visualizar. Você já mata de cara a questão da prova. Se for um crime de ação penal pública condicionada, aqui, ó, se for um crime de ação penal pública condicionada, eu vou colocar um exemplo só para você lembrar na prova. Por exemplo, tá? Um homicídio, tá? Homicídio, o tráfico, tá certo? Tá? Vou colocar 2. Homicídio,
tá certo? Que é de ação penal pública condicionada. O tráfico, que é de ação penal pública incondicionada, desculpa, tá certo? Um roubo, que é de ação penal pública incondicionada, tá certo? Nessa hora, pessoal, quando o delegado toma conhecimento desse crime, ele inicia como? Tá aqui, ó, de ofício. Aqui, ó, ele inicia de ofício. Ou seja, ele toma conhecimento do crime, já manda instaurar o inquérito policial. O nome disso é tomar, né, é iniciar o inquérito de ofício. Mas muitas vezes vocês aprenderam ainda há pouco que o delegado não tomou conhecimento diretamente. O juiz ou o promotor tomaram conhecimento primeiro. Aí eles mandam um documento para o delegado, manda uma requisição. Ou seja, então pode começar por requisição do Ministério Público ou do juiz, tá certo? Ou a própria vítima pode fazer um documento e mandar para o delegado, tá certo? Que esse documento é chamado de requerimento, tá certo? Então, pessoal, ação penal pública incondicionada, o delegado vai começar de ofício, ou mediante uma requisição do Ministério Público ou do juiz, ou mediante requerimento, e alguns autores ainda falam a questão da delatio criminis. Ou seja, o que seria essa delatio criminis, tá certo? É a comunicação do crime, né, feita pelo povo. Tá aqui, ó. Então, uma pessoa do povo pode chegar, tá certo? E comunicar ao delegado de polícia que está havendo um crime ali na área dele, tá? Isso é chamado de delatio criminis. Olha aqui a palavra da salvação, delatio criminis, é uma forma, tá certo, do delegado de polícia também instaurar o inquérito policial. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, já tenho aqui o primeiro quadrado, tá certo? Que pode aparecer na minha prova. Agora, se for um crime de ação penal pública condicionada, por exemplo, uma ameaça. Exemplo, né? Uma ameaça. Tá aqui, ó. Uma ameaça, que é crime de ação penal pública condicionada. Uma lesão corporal leve, tá? Corporal leve, tá certo? Nesses casos aqui, pessoal, como se inicia? Por representação. A vítima vai assinar um documento chamado representação, tá bom, pessoal? A vítima vai assinar um documento chamado representação e encaminha para o delegado. Aí, nessa hora, o delegado instaura o inquérito policial, tá bom? Professor, e se não tiver a representação do delegado, não pode fazer nada. Ou também por requisição do ministro da Justiça. E aqui é muito claro na prova, pessoal. Requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente, tá bom? Beleza? Contra a honra do presidente. Aí, nesses casos aqui, né, se instaura, né, o inquérito policial só se tiver esta requisição do ministro da Justiça. Se não tiver, pessoal, não pode ser feito nada, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? E aqui, né, já vou direcionando vocês para a prova de vocês. Bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Tá? Representação. Já tem que saber disso. Representação. Representação. Já de cara eu tenho que saber disso toda vez que eu fizer minha revisão. Representação, tá? O que é isso? Uma representação. Manifestação de vontade da vítima. Vontade da vítima. A vítima vai fazer um documento chamado representação, tá? É a manifestação de vontade da vítima. Ela só representa se ela quiser, tá bom, pessoal? Beleza? Ou também chamado de condição de procedibilidade. O que é isso, pessoal? O delegado só pode proceder se tiver essa representação. E se não tiver, o delegado não pode fazer nada. Beleza, pessoal? E, professor, tem prazo? Tem. Prazo decadencial de 6 meses a contar da data que se saiba quem é o autor do crime, tá? Que se saiba quem é o autor do crime, tá bom, pessoal? Beleza, então,
esse detalhamento que eu coloquei aqui sobre representação, pessoal, é muito típico de pergunta de prova. Quando você ler a sua apostila, você já vai em cima disso e você vai matando ali as possíveis questões de prova, né, sobre também essa parte aí, tá bom? Beleza, então a gente já vai fazendo aqui tudo detalhado para você, tá? Os alunos que estudam comigo sabem que, né, quando eu ministro a aula, tá certo? Eu não uso, né, um quadro com croquis, com script de tudo que eu tenho que falar. Eu não faço isso, tá certo, né? A gente vai dando aqui aquilo que cai na prova. Eu não monto aqui na minha frente, né, um croquis daquilo que eu tenho que falar, tá certo? Eu vou falando aquilo que cai na prova, tá bom, pessoal? Beleza, tal qual quem assiste a aula presencial comigo sabe que eu faço dessa maneira, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão? Então vamos lá. E na ação penal privada? Na ação penal privada, vai precisar do requerimento do ofendido. E se não tiver, né, esse requerimento do ofendido, nada pode ser feito. Exemplo de crime de ação penal privada, professor, que vai precisar desse requerimento. Por exemplo, uma injúria, certo? Uma injúria, certo? Uma calúnia, tá certo? Beleza? Uma difamação, tá? São crimes de ação penal, difamação, beleza? São crimes de ação penal privada, o dano, tá? É um crime de ação penal privada, concorrência desleal, tá certo? Então, são crimes de ação penal privada ali, né? Que realmente, né, já sabe que são crimes, né, que vão precisar desse requerimento, tá bom? Pessoal, como a nossa meta é passar na prova, tem detalhe que é bom já colocar logo aqui de cara, tá certo? Eu já coloco aqui de cara, tá bom? Caveiraço da vitória, tá? Lesão, tá aqui, ó. Lesão corporal, tá aqui, ó. Lesão corporal, tá certo? Leve na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha. Aqui, ó, na Lei Maria da Penha. Questão de prova, pessoal, tá? Lesão corporal leve na Lei Maria da Penha, tá certo? Aqui, pessoal, é de ação penal pública, tá certo? Pública incondicionada. Pública incondicionada. Pública, tá? Beleza? Pública incondicionada. Incondicionada. Quem disse isso? STF, tá? O STF disse que na Lei Maria, que nos casos de lesão corporal leve, né, correspondentes ali às violências domésticas, intituladas ali na Lei Maria da Penha, eles são de ação penal pública incondicionada, tá, pessoal? Beleza? O que mais que eu preciso saber aqui, pessoal? Tá? Os crimes sexuais, tá? Crimes contra a dignidade sexual, tá? Uma lei de 2018, tá certo? Diz que eles são de ação penal pública incondicionada, tá bom? Incondicionada, né? Nós tivemos muitas mudanças na lei, tá certo? De 2018 para cá, tá? E uma delas foi essa aqui, ó, que fala dos crimes contra a dignidade sexual, o estupro, tá? O estupro de vulnerável, tá? A exposição, tá certo? A exposição, né, da intimidade sexual, beleza? Todos eles são de ação penal, o assédio sexual, todos eles agora são de ação penal pública incondicionada, tá, pessoal? Você já vai matando aqui essas questões da nossa prova. Vou marcar aqui essa caveira da vitória de amarelo, tá? Beleza? Que isso aqui é outra pergunta muito comum da sua prova, tá? Então já vai logo entendendo o que cai lá na prova, tá bom, pessoal? Beleza? Delácio criminis. Vocês acabaram de aprender o que era delácio criminis. Lembra? Que é a comunicação que o povo faz às autoridades sobre um crime de ação penal pública incondicionada. O povo chega lá na delegacia e diz: doutor, estão vendendo droga do lado da minha casa, tem uma boca de fumo do lado da minha casa. Isso é uma delácio criminis incondicionada. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, vem uma questão de prova logo de cara, tá? Qual é a questão de prova logo de cara? É tal da denúncia anônima, tá? Da denúncia anônima, tá? Professor, no caso de denúncia anônima, pode ter investigação? Pode, tá certo? O delegado tá aqui, ó. O delegado pode instaurar o inquérito policial. No entanto, tá?
no entanto, deve fazer uma, tá, investigação preliminar. Tá aqui, ó, investigação preliminar, tá certo? Beleza? Preliminar. Ele vai ter que primeiro, pessoal, analisar se aquilo é verdade. Aí, se ele constatar que é verdadeiro, ele instaura o inquérito policial, tá bom, pessoal? Ele não pode pegar uma denúncia anônima e já instaurar o inquérito policial, tá? Beleza? O STF, isso aqui é decisão também do STF, tá? Beleza? Decisão do STF, que diz que, no caso de denúncia anônima, o delegado tem que, primeiro, averiguar se aquilo é verdade. Averiguou que é verdade, tá certo? Aí sim que ele instaura o inquérito policial. Ele não pode instaurar de cara o inquérito policial, tá bom? Em caso de denúncia anônima. E aí, pessoal, para denúncia anônima tem uns nomezinhos bonitinhos que você tem que lembrar na prova para não perder a questão por não saber o nome. Ele pode usar a palavra denúncia anônima, ou pode usar a palavra delaço crime desqualificada, ou pode usar o nome, né, denúncia apócrifa, tá bom, pessoal? Beleza, então você já mata aqui mais outra questão da sua prova. O artigo 5º vai falar exatamente, né, daquilo que a gente acabou de analisar, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, vamos entender as nossas perguntas de prova, tá? Reprodução simulada dos fatos, tá? É aquilo que o jornal chama de reconstituição, tá? O delegado pode mandar fazer a reprodução simulada dos fatos? Pessoal, pode. Simples aqui, nenhuma dificuldade para o nosso concurso, pode se mandar fazer a reprodução simulada dos fatos. Qual a pergunta da prova? Tá certo? Tá aqui a decisão do STF e do STJ. O acusado não é obrigado a participar dessa reprodução simulada dos fatos. Tá bom, pessoal? Porque ele não é obrigado a produzir provas contra si. Tá bom, pessoal? Beleza, então essa aqui é a pergunta da prova sobre reprodução simulada dos fatos, tá bom? Beleza. Outra questão dada de prova, tá? Que quase não cai mais, mas a gente tem que atentar para ela, é o prazo do inquérito policial, que vai dizer que o delegado de polícia tem que concluir o inquérito policial se o acusado estiver preso em 10 dias, tá certo? E se estiver solto em 30 dias, tá bom, pessoal? Beleza, e tá aqui o nosso esquema aqui para nossa prova. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Então, se estiver preso 10 dias, se estiver solto 30 dias, e aí, né, se estiver solto pode haver prorrogação, tá? Se estiver solto pode haver prorrogação, tá bom? Arquivamento e desarquivamento do inquérito policial, tá? O que eu quero que vocês saibam de cara? O artigo 28, tá certo? O artigo 28, né, autorizou o Ministério Público a arquivar o inquérito policial, tá? Mas aqui tem que acender a luz amarela, tá? O STF suspendeu essa norma do artigo 28, tá? Com o pacote anticrime, né? Veio lá autorizando o Ministério Público a arquivar diretamente o inquérito policial, tá, pessoal? Beleza? Aí, o que aconteceu? O STF suspendeu essa norma do artigo 28. Então, professor, quem pode arquivar? Se está suspenso o artigo 28, então só quem arquiva é o juiz. Continua válida a redação antiga a pedido do Ministério Público, tá? Pessoal, então, o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz, se entender cabível, ele vai lá e arquiva, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, tá? E agora vamos para a questão doutrinária e questão jurisprudencial aqui sobre o inquérito policial, tá? Muito boa aqui essa questão doutrinária. O que é o arquivamento implícito? Questão de prova, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. O delegado fez uma investigação. Nessa investigação, ele indiciou 5 pessoas, mas chegou na hora de denunciar, o MP só denunciou 3. Tá? O nome disso vai ser chamado de arquivamento implícito. Ocorre quando o MP, está aqui a questão da prova, o MP deixa de incluir na denúncia algum acusado do crime. Tá aqui, ó. Isso aí a gente chama de arquivamento implícito. Tá certo, pessoal? Aqui, ó.
Muitas vezes, numa investigação, você indiciou 5 pessoas, mas na hora de denunciar, o MP só denunciou 3, tá certo? E aí vamos chamar isso tecnicamente de arquivamento implícito. Excelente pergunta para a prova, tá bom? O STF e o STJ não aceitam a tese do arquivamento implícito. Então, eles entendem que, por mais que o MP não denuncie agora, pode denunciar depois, tá? Por mais que o MP não denuncie agora, pode denunciar depois, jurisprudência do STF, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, vamos sempre lembrar disso. Questão da prova, arquivamento implícito é quando o MP deixa de denunciar uma pessoa. Professor, o MP deixou de denunciar uma pessoa. Pode denunciar depois? Pode. Nenhum problema quanto a isso. Tá bom, pessoal? Beleza? E arquivamento indireto, olha aqui a palavra indireto, é quando o Ministério Público não denuncia alguém porque entende que o juiz é incompetente para aquela ação penal. Tá bom, pessoal? Professor, na hora da prova eu vou confundir o indireto e o implícito. Não, pessoal, não confunde. Indireto, certo? Tá? Incompetente. Faça essa associação que você não erra. Tá aqui, ó. Indireto associado com incompetente. Olha aqui, ó, IN. Tá certo? E você já sabe que a prova não te engana mais, tá bom, pessoal? Então, há o arquivamento indireto quando o MP entende que aquele juízo é incompetente para aquele processo e que é competente outro juízo, aí ele vai encaminhar para outro juízo, tá bom, pessoal? Isso que é o arquivamento indireto, tá bom, pessoal? Prova boa, vou te perguntar o que é arquivamento implícito, o que é arquivamento indireto. Já estou mostrando para vocês aqui como isso aqui funciona na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? E arquivamento pela atipicidade do fato. Se entendeu que o fato era atípico, pessoal, se o juiz, olha aqui, já vou logo dizer a resposta da prova, tá? Beleza? Se o juiz entende que o fato é atípico, não pode mais desarquivar. Se o inquérito foi arquivado porque entendeu que o fato era atípico, não pode mais desarquivar. Lembra disso na nossa prova. Por exemplo, foi feita uma investigação, o cara estava sendo acusado de estupro de vulnerável, porque foi acusado de ter mantido uma relação sexual com uma menor. Fez toda a investigação e se descobre que na época da relação sexual a menina tinha 14 anos. Pessoal, se a menina tem 14 anos, não tem mais estupro de vulnerável. O fato é atípico. O juiz arquiva, nunca mais vai poder desarquivar, tá? Isso aqui, pessoal, questão da prova. Faz coisa julgada material. Faz coisa julgada material. Tá aqui, ó. Faz coisa julgada material e não pode mais ser desarquivado. Decisão do STF, tá aqui a jurisprudência do STF. Tá aqui, ó. Tá? Olha só. Se arquivou porque é atípico, tá? Obsta ulterior instauração de investigação criminal. Tá aqui, ó, não pode mais desarquivar, jurisprudência do STF. Você mata aqui mais uma questão da prova, tá? Beleza? Agora arquivou porque entendeu que há uma causa de excludente de antijuridicidade, tá? Por exemplo, arquivou, tá certo? Arquivou por, né, por entender, certo? Entender que houve legítima defesa. E agora, professor, arquivou porque entendeu que houve legítima defesa, tá? Você lá, um herói nacional, tá? Matou 3 bandidos, tá certo? Troca de tiro, matou 3 bandidos, e aí se entendeu que você agiu em legítima defesa, tá certo? Entendeu que você agiu em legítima defesa. Tá aqui, ó, pessoal. Beleza? E aí o juiz mandou arquivar o procedimento, tá bom? Tempo passou, aí se descobre uma live. Na hora do tiroteio, tá? A velhinha estava fazendo uma live para o netinho e gravou todas as imagens na live. E nessa live, ela falando com o netinho, tá certo? Conversando com o netinho, tá? Pegou o tiroteio lá atrás.
E lá no tiroteio lá atrás, o que se descobre na imagem? Que os caras estavam rendidos no chão, estavam com a cabeça no chão, tá certo? Olhando para baixo, desarmado, e você chegou lá, deu um tiro na nuca de cada um, tá certo? Professor, e agora? Pode desarquivar. Questão de prova. Pessoal, decisão do STF, tá? Se arquivou, tá? Porque entendeu que houve exclusão de antijuridicidade, por exemplo, uma legítima defesa, pode arquivar. Porque essa decisão só faz coisa julgada, tá certo? Julgada formal, tá? Essa decisão só faz coisa julgada formal, então por isso pode fazer o quê, pessoal? Desarquivar. Outra, tá aqui, ó, você já olha, pessoal, você já olha o item da prova, tá? Certo? E já tá aqui a resposta que você precisa, você não vai precisar mais procurar, tá bom, pessoal? Beleza? Então, nada impede, olha aqui a decisão do STF, nada impede que o inquérito seja desarquivado, tá? Em caso de excludentes de antijuridicidade. Está aqui, ó, decisão do STF, tá bom, pessoal? Então, pode ser sim desarquivado. Outra pergunta muito propícia para a nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Desarquivamento, tá? O arquivamento motivado por falta de provas. Se foi, né, arquivado por falta de prova e descoberta novas provas, pode desarquivar. Artigo 18 e súmula 524 do STF, pergunta também muito constante da nossa prova. Tá vendo, pessoal? Pessoal, a ideia é orientar para você já o que vai cair na prova. Tá aqui, ó, súmula 524, tá certo? Se for encontrada novas provas, desarquiva. Se não tem novas provas, não desarquiva. Tá certo, pessoal? Beleza, então tá aqui mais uma questão boa para a nossa prova, tá? Que você já vai matando aqui lá na nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok, tá? E aí, bora verificar se tudo que a gente falou é verdade. Bora ver se é verdade esse bilhete. Tá bom, pessoal? Beleza? E a gente começa com as questões mais simples para as mais complexas da nossa prova. Tá aqui, ó. Vou falar de algumas. Como vocês vão receber a apostila, tá bom? Eu vou falar de alguns para vocês começarem a entender a dinâmica dos exercícios. Para vocês entenderem por que a gente pontuou tudo aquilo lá em cima. Tá certo, pessoal? E aí vocês vão dizer, caraca, eu marquei tudo aquilo lá em cima porque a pergunta está aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. O inquérito policial pode ser presidido pelo Ministério Público. Opa, já está errado. Lembra que a gente falou? Né? Decisão do STF. Só pode ser presidido, tá certo? Pelo delegado de polícia. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá aqui, ó. Letra B. O inquérito policial, uma vez instaurado, não pode ser arquivado pela autoridade policial. Tá aqui, ó. Aqui está certo, tá? Não pode ser arquivado pela autoridade policial. Exatamente isso, tá? Beleza? Exatamente isso. Onde está isso? Artigo 17 do Código do Processo Penal, também chamado de indisponibilidade, tá certo? Indisponibilidade do inquérito policial. Por isso que tá certo. Viu, pessoal? Como tudo aquilo que vocês anotaram lá já começa a aparecer aqui, beleza? O sigilo do inquérito policial tá aqui, ó. O sigilo se estende ao MP. Vocês acabaram de aprender lá em cima que, no caso de sigilo, tá? Nem para o juiz, nem para o MP, tá certo? Vai ter sigilo no inquérito policial. Então, por isso que a questão está errada. O princípio do contraditório deve ser observado no inquérito errado. Pessoal, vocês acabaram de aprender também que não existe contraditório, tá certo? Nem ampla defesa no inquérito policial. E aqui, ó, o inquérito constitui-se única forma de investigação, tá certo? Está errado, lembra que eu falei para vocês, pessoal? Nós temos N formas de investigação, tá certo? A própria lei da investigação criminal fala que pode ter outras formas de investigação. Tá vendo, pessoal? Porque a gente monta a apostila, tá certo? Para você saber que esses são os detalhamentos de perguntas de prova. Beleza? Tranquilão, pessoal? Vamos lá conseguir entender, tá certo? Beleza? Tá? As questões da nossa prova, tá? Beleza? Vamos lá. Crime de ação penal pública condicionada. Como se instaura o inquérito? Por representação ou requisição do ministro da Justiça. Sem ela, tá? Não pode, sem esse documento não pode ser instaurado. Então, bora lá. Se tratando-se de caso de ação penal pública condicionada à representação,
a autoridade policial pode instaurá-lo sem ela. Opa, tá errado, pessoal. Só pode instaurar se tiver a representação. Então, você já sabe que está o quê, pessoal? Errada, tá? Beleza? Não é para você saber a questão agora, eu não estou fazendo isso para você saber a questão agora. Eu estou te mostrando o que cai na prova de acordo com o que nós montamos. Para quando você começar a fazer a revisão agora, você usar o seu olho de Tandera. Você já vai direto nos pontos que são cobrados na prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá? Sempre que indiciar o autor do crime, vai ser feita a identificação datiloscópica. Pessoal, tá errado aqui, né? Vocês vão, né, aprender, não hoje, mas vão aprender que a lei vai dizer quando pode ser feita a identificação datiloscópica. Não é em todo caso que eu vou mandar fazer a identificação criminal do preso, tá? A lei vai me dizer em quais casos, tá bom? Letra D. Beleza? Tá? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá, se possível e conveniente, dirigir-se ao local do crime. Não, pessoal, texto de lei aqui, ó, tá? Está errado, não é se possível e conveniente, tá? O artigo 6º, para você ler hoje o artigo 6º, simplesinho, por isso que eu não li com vocês, para não perder tempo. Vou trabalhar com aquilo que é mais difícil, tá? O que diz aqui o Código de Processo Penal? Quando o crime deixar vestígio, a autoridade deve dirigir-se ao local do crime, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Se o promotor de justiça requerer o arquivamento por falta de prova para a denúncia, o juiz é obrigado a deferir o pedido de arquivamento. Isso aqui está errado, que o juiz vai analisar se cabe ou não cabe o arquivamento, tá bom, pessoal? Então, lembra disso aqui para a nossa prova. Não é porque o promotor pediu que o juiz já vai arquivar. Então, só pode estar certa a letra A da nossa prova. Como estava muito direta, né? A questão, eu pulei ela de propósito, para mostrar para vocês onde estavam os erros dos outros e mostrar que todos os erros que apareceram, aparecem lá na nossa questão de prova. Tá bom, pessoal? Beleza, vamos lá, pessoal. Vamos lá entender isso aqui para nós. Olha aqui, pessoal, para a nossa prova. Impossibilidade de identificação do indiciado, ou seja, não sabe o nome certo do acusado. Não sei, só sei os sinais característicos dele. Sei que ele é o capiroto, que tem uma tatuagem do capiroto nas costas, que não tem uma mão. Eu sei quem é ele, mas não sei o nome dele. E agora, professor, a investigação continua? Continua. Pode ter ação penal? Pode. Pode ter pedido de prisão? Pode. Pode ter condenação? Pode. Então, essa aqui que é certa. Mesmo que não tenha identificação da pessoa, é vida que segue. O processo segue normalmente, tá, pessoal? Se não souber a identificação correta do cara, ou seja, o nome, CPF, identidade, mas tendo dados que mostrem as características dele, o procedimento segue normalmente, tá bom, pessoal? Crime de ação penal privada. Como se instaura o inquérito policial? A requerimento, tá certo? A requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Lembra lá, pessoal? A ação penal privada, ele se inicia por requerimento do ofendido. Professor, isso estava lá. Tá, pessoal, vamos voltar na nossa apostila. Tá lá na nossa apostila, lá naqueles quadradinhos. Tá certo? Agora volta lá no quadradinho. Tá? Daqui a pouco vai estabilizar. Eu estou puxando muito rápido aqui, tá? Mas aí você já vai ver aqui, lá no quadradinho, parei a tela, tá certo? Eu acho que já estabilizou para vocês, tá bom? Crime de ação penal privada. Como se inicia? Requerimento do ofendido ou seu representante legal. Tá vendo, pessoal? O inquérito só instaura assim. Artigo 5º. Nos crimes de ação penal privada, tá certo? A autoridade policial somente poderá, tá aqui, ó, somente poderá instaurar inquérito, tá? A requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. E aí, a questão da prova aqui, né, com a resposta da nossa prova, da forma como vocês acabaram de observar, tá certo? Vocês já acabaram de observar, tá? Aqui, ó, questão número 5, beleza? Aqui, ó, questão número 5, certo? Que a gente estava tratando agora, que fala exatamente disso, ó. Nos crimes de ação privada, ele vai se instaurar como, pessoal? A requerimento que tem qualidade para intentar. Artigo 5º do Código de Processo Penal, tá bom, pessoal?
Beleza, conseguimos entender isso para a nossa prova, tá? Conseguindo compreender como são montadas as questões de prova, pessoal. Como são montadas as questões de prova, tá? Esse que é o nosso objetivo, tá bom, pessoal? Tranquilão? Vamos lá continuar aqui, né? Outros detalhes aqui da nossa prova, tá? Vamos lá. Questão número 2. Vamos aqui para a questão número 2, tá certo? Vamos lá. Questão número 2. Delegado de polícia da onde? Tá? Lá do Espírito Santo, tá certo? O inquérito policial é um procedimento administrativo, não judicial, e por isso mesmo pode ter caráter explicitamente inquisitorial. Isto é, registrado por escrito com fé pública, emprestado pelo cartório que a delegacia possui, informações obtidas dos envolvidos sem que este tenha conhecimento das suspeitas contra ele, né? Foi esse autor aqui que escreveu, né, esse conceito de inquérito policial. Agora vem a questão da prova, tá? Assinale a seguir a característica incorreta do inquérito policial. Ele quer saber o que é incorreto, tá? Não possui contraditório nem ampla defesa. Tá certo aqui, ó. Mas ele não quer o certo, ele quer o incorreto. É escrito, tá certo? Então você não vai marcar essa. É público, errado. Porque não é público. O inquérito é o quê, pessoal? Sigiloso. Então essa aqui é a incorreta. Lembra lá que a gente falou sobre isso? Beleza? É dispensável. Tá certo? Tá? É sigiloso, tá certo? Beleza? Então você teria que marcar a letra C, porque ele pede a incorreta, tá bom, pessoal? Beleza? Ele pede a incorreta, tá? Beleza? Vamos lá. Número 3. O que traz aqui a questão número 3? Vamos ver aqui, ó. Ele quer novamente o incorreto. Ele quer saber o que está incorreto nessa história. Ele quer saber como pode ser iniciado o inquérito policial. Vamos lá. Por requisição da autoridade judicial do Ministério Público ou por requerimento do ofendido seu representante legal nos crimes de ação penal inquestionada, certo? Igualzinho a nossa tabelinha lá de cima, tá? Por requerimento do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada. Opa! Requerimento do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada. Está errado, pessoal. Por quê? Tá? Os crimes de ação penal pública condicionada, olha lá a nossa tabela, é por representação, tá? E não requerimento. Por isso que essa aqui que está errada, aí você vai marcar exatamente essa questão, né, lá na sua prova, porque esta aqui é a questão errada, tá bom? Beleza? Tranquilão, o resto está tudo certo, tá? Beleza? Ele não quer a certa, ele quer a errada, tá bom? Pronto, beleza, vamos lá. Questão 2019 para defensor público, o que ele dizia aqui, ó, tá? Vamos lá. Questão número 19. No curso do inquérito policial, tá? No curso do inquérito policial, a autoridade policial que o presidia constatou que teria ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Diante disso, analisa a alternativa correta. A autoridade policial vai declarar a extinção da punibilidade? Não, pessoal, está errado. Quem declara a extinção da punibilidade é o juiz. Então, a letra A já está errada. A autoridade policial deverá prosseguir na apuração em razão do princípio do impulso oficial do inquérito policial? Errado, pessoal. Princípio do impulso oficial não tem no inquérito. Impulso oficial, né, tem na ação penal, tá bom? A autoridade policial deverá remeter de imediato o inquérito ao Poder Judiciário em razão do princípio da disponibilidade do inquérito policial, certo? Beleza? Tá lá, está prescrito o crime, está extinta a punibilidade, o delegado pode arquivar? Não. O que ele faz? Ele relata dizendo o que aconteceu, já encaminha para o juiz, tá? Em razão do princípio da disponibilidade, ele não pode arquivar, aí ele vai ter que mandar para o juiz. A autoridade policial deverá arquivar o inquérito policial? Ah, doeu na alma isso aqui, pessoal, que o delegado não pode arquivar inquérito policial. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, tá aqui mais outra questão para vocês começarem a entender tudo aquilo que vocês marcaram lá em cima. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá bom? Beleza? Vamos aqui entendendo aqui mais uma questão da prova, a questão número 5, tá? Vamos lá. A presidência da... Ele não perguntou a presidência do inquérito, pessoal, ele perguntou a presidência da investigação. É privativa da polícia? Não.
né? Aqui está errado. Não é privativa da polícia. Se fosse a presidência do inquérito, era privativa da polícia. Mas de investigação, pessoal, pode ter o MP investigando, pode ter uma CPI investigando, tá certo? Então, por isso aqui está errado. É permitido ao MP conduzir o inquérito como autoridade máxima? Errado, pessoal. Vocês acabaram de aprender. O MP não pode presidir o inquérito policial. Quem preside é o delegado de polícia. Por isso que está errada a questão da prova, tá bom? A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução? Não, pessoal. A autoridade não pode contrariar a moralidade nem a ordem pública na reprodução simulada dos fatos. Por isso que está errada, tá bom, pessoal? Beleza? Letra C. A competência para apuração das infrações penais de sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas a quem a polícia, que não a polícia judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. Certo, pessoal? Aquilo que eu falei. É a polícia judiciária que investiga? É. Mas a lei pode dar a outras autoridades a competência para investigar. Então, a letra D está certa. Pessoal, vamos lá. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura, caberá recurso ao Tribunal Regional Federal. Errado, né? Cabe um recurso? Cabe, tá? Cabe um recurso, cabe recurso para o chefe de polícia, tá? Foi, né, o delegado de polícia arquivou o pedido de investigação, cabe recurso para o chefe de polícia. Professor, onde eu vejo esse bilhete? Artigo 5º, tá certo? 5º, tá certo? Parágrafo 3º, né? Aqui onde está o símbolo de parágrafo, aqui não sei. Tá? Vou colocar aqui parágrafo 3º, e aí você já depois procura lá, tá bom? Beleza, que fala, né? Linguagem texto de lei, pessoal. Não tem jeito, tá? Arquivado o inquérito policial, cabe recurso para o chefe de polícia. Pessoal, eu estou mostrando para vocês o que cai na sua prova, pessoal. Tá? Beleza? É esse detalhamento aqui que vão cair na sua prova. Bora ver aqui mais umas questões aqui, nesse outro bloco aqui. Tem vários blocos aqui de questões para você entender o que aparece lá na sua prova, tá bom? Vamos lá. Julgue os itens. Olha aqui, delegado da onde? De Sergipe, em 2018, tá? Delegado de Sergipe em 2018, né? O que caía lá na prova sobre delegado de Sergipe de 2018? Ó, no âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessário a aplicação do princípio contraditório, conforme jurisprudência dominante. Está certo, pessoal? Tá? Inquérito inquisitivo? É. Olha lá a nossa tabela lá em cima. Tem contraditório em ampla defesa? Não tem, conforme a jurisprudência dominante. Então, a questão está o quê, pessoal? Certa. Bora para a questão número 2, tá? Questão número 2. Vamos lá. O que vai dizer também delegado da Polícia Federal em 2018, né? Vamos lá ver o que ele diz. Relatado o inquérito policial sob a tese da tipicidade penal do fato, olha aqui, ó. Relatou o inquérito, o delegado disse que o fato era atípico, tá? O MP entendeu também, pediu o arquivamento dizendo que o fato era atípico. O juiz determinou o arquivamento também porque entendeu que o fato era atípico. E o que nós aprendemos? Que quando se arquiva pelo fato ser atípico, não pode mais desarquivar. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos requeridos pelo MP impede a reabertura da investigação. Certo, pessoal? Foi aquilo que nós anotamos lá em cima, né? Se o fato é atípico, não pode mais desarquivar o inquérito policial, tá? Se o fato é atípico e foi arquivado, não pode mais desarquivar o inquérito policial. Professor, isso é verdade? É, pessoal, bora lá ver lá a nossa apostila, para vocês entenderem por que a nossa apostila está toda daquele jeito marcada. Tá certo? Bora lá. Vou voltar lá onde eu escrevi isso aqui, ó. Aqui, ó. Lá no arquivamento. Aqui, ó. Arquivamento pela tipicidade. Parou, né, para estabilizar, porque às vezes a internet pode estar lenta aí para algum colega. Parei aqui para estabilizar. Caveira da Vitória. Arquivado pela atipicidade do fato, não pode mais desarquivar, que é exatamente a questão da prova, uma questão jurisprudencial de decisão lá do
STF. E você já mata aqui mais outra decisão da outra questão da sua prova, só que essa com base numa decisão do STF, tá bom? Beleza, tá aqui, ó. Olha só, por isso que eu falo para você, pessoal, não tem jeito. Minha mente é formatada para a questão. Tudo que eu coloco é porque foram objetos de questão de prova. Os esquemas são objetos de questão de prova, pessoal. Beleza? Enquanto eu já estava ensinando o pessoal a fazer questão de prova, tem gente que está dando aula hoje, estava lá assistindo comigo a aula e hoje dá aula, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então não vamos esquecer disso lá na nossa prova. E aí a gente já fazia isso há muitos e muitos anos, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lembrar disso aí que você já vai entendendo aqui como são as questões. Por isso que eu falei para você, pessoal, minha mentoria não é te mostrar um calendário, um cronograma, tá certo? Um mapeamento do que tu tem que estudar. Não, pessoal, é mostrar as questões de prova, é mostrar o que cai na prova, é ensinar isso aqui, como funciona, tá certo, pessoal? Para a gente conseguir, né, não ter nenhuma dificuldade lá na nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá? Ok, vamos ver o que aparece isso aqui, tá? Vamos lá. Olha só essa outra questão, delegado de polícia do Maranhão. Delegado de polícia do Maranhão, tá? Marque a questão correta. Ele quer que você marque a questão correta. Letra A. Oferecida a denúncia pelo MP, caberá exclusivamente ao representante do parquê, ou seja, do MP, o índice... Opa! MP... Pode indiciar alguém, pessoal? Não. Vocês acabaram de aprender que o indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia. O indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia. Lembra lá no início da nossa aula? Lá no início da nossa aula, quando eu analisei a lei, pessoal. Olha só, a pergunta agora da lei. Olha só, e jurisprudência. Tá aqui, ó. Aqui, ó, erro da lei, o indiciamento privativo do delegado de polícia, tá? Ato privativo do delegado de polícia. STF, nem juiz nem MP pode obrigar o delegado a indiciar, tá bom, pessoal? Porque é um ato privativo do delegado de polícia. Tá aqui, então já matamos aqui mais outra questão da nossa prova bastante interessante, né? Da forma como você tem que aprender para passar na sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então vamos voltar aqui na questão, né? Aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Vamos analisar aqui outra assertiva. Agora ver aqui outra assertiva, tá bom? Tá? Vamos lá. É de competência exclusiva da Polícia Civil investigação de crime de extorsão. Pessoal, falei para você, é só a Polícia Civil que investiga? Só ela que tem exclusividade de investigação? Não, então a questão já está o quê, pessoal? Errada. Beleza? Tranquilão? Então vamos lembrar disso aqui. Beleza? Que você já vai matando a questão da prova, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá ver outra questão aqui, ó. Letra E. O sigilo do inquérito policial se estende ao advogado somente até a fase do... Ei, pessoal, eu falei para vocês que tem esse sigilo aqui até a fase. Não, pessoal. O advogado tem direito de ter acesso aos instrumentos de investigação, tá bom, pessoal? Por isso que essa letra E já tá o quê, pessoal? Errada, pessoal. A letra E já está o quê, pessoal? Errada, né? Lá para a nossa prova, né? Tranquilão? Então, já está errada na nossa prova, tá? Em regra, o indiciado civilmente identificado não poderá ser submetido à identificação criminal no inquérito, sendo possível tal procedimento, de forma excepcional, somente mediante autorização judicial. Esse aqui que é o erro, pessoal. Bem aqui que está o erro, tá? Não precisa de autorização judicial para fazer identificação criminal, tá? Não precisa, tá? Os casos estão previstos na lei, tá? Não precisa de autorização judicial para o delegado, tá certo? Fazer identificação criminal de ninguém, tá? Então, aqui não tem jeito, só sobrou como correta qual letra, né? Só sobrou como correta a letra C da nossa prova, tá bom, pessoal? Essa aqui, né, é a questão correta, é a letra C, né? Beleza? Tá? Tranquilão? Então, a gente está na questão agora número, né? Vamos lá, questão número 1, número 2, número 3, tá certo? Beleza? Não, letra C. Eu falei para vocês que estava errada. Aqui, tá errada. Então, só sobrou a letra B pra gente, tá bom? Então, somente aqui
a letra B, que é a correta. Sei lá que troço é esse, professor, mas outra técnica de matar a questão da prova, pessoal, é por eliminação. Tudo aquilo que a gente eliminou foi coisa que a gente já estudou acima. Então, você chegaria na resposta da prova, tá bom? Vocês nem estudaram a lei do juizado especial e nem estudaram ainda a lei do idoso. Mas você chegaria na resposta certa só com aquilo que vocês já aprenderam ainda há pouco, tá bom, pessoal? É assim que a gente mata a questão da prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok. Então, vamos lembrar mais uma questão da nossa prova, tá? Tranquilão? Já aqui, né, nossa prova, questão de prazo, não quero ver questão de prazo agora, tá? Vamos lá. Questão de delegado do Maranhão de novo, assinale a alternativa correta, tá? Quanto à reprodução simulada dos fatos, assinale a alternativa correta. A ausência do indiciado poderá ocorrer por sua vontade, mas ele, né, vai produzir provas contra si errado, pessoal, tá? Ele vai se ele quiser e ele não vai ser prejudicado por isso. Letra B. A participação do indiciado será obrigatória. Errado, pessoal. Vocês aprenderam lá em cima que ele vai se ele quiser. Tá? A reprodução simulada dos fatos, ele vai se ele quiser. A participação do indiciado é obrigatória. Já está errado de novo. Tá? A ausência do indiciado, né, torna o ato ineficaz. Está errado, pessoal. Ele vai se ele quiser, pessoal. A autoridade vai lá e faz a reprodução, tá? Então, a resposta certa é essa aqui, ó. A participação dele é facultativa. Aquilo que eu falar para vocês, ele vai se ele quiser. É uma decisão, tá, do indiciado ir ou não ir para a reprodução simulada dos fatos, tá bom, pessoal? E está lá em cima, nós colocamos lá na nossa apostila, lá na parte de cima, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Questão número 6. Conforme, olha aqui, súmula, direito do advogado, tá? Questão para delegado lá de Mato Grosso agora, tá? O que diz aqui, pessoal? Tá? Sobre o direito do advogado, do acesso, né, dos autos do inquérito policial. Bora lá ver. Letra A. Deve obrigatoriamente participar do interrogatório do investigado? Não, pessoal. Não deve participar, tá? Beleza? Não é obrigado o advogado estar no interrogatório do acusado. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá? Letra B. Terá acesso às informações concernentes à representação e decretação, ainda que pendente. Opa! Um pedido de prisão que ainda está pendente. Ele não tem acesso. Então, aqui já está errado. Lembra que eu falei para vocês, tá? Ele vai ter acesso àquilo que já está juntado. As medidas cautelares, tipo pedido de busca e apreensão, pedido de prisão, pedido de interceptação telefônica aqui, ainda está pendente, ele não vai ter acesso, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui, tá? Letra E. Terá acesso amplo aos elementos constantes em procedimento investigatório que digam direito, respeito ao indiciado, que já se encontrem documentados, juntados nos autos. Aqui que está certa. Súmula 14 do STF. Tá vendo, pessoal? Viu? Questão de texto de lei, questão de doutrina, questão de jurisprudência. Não tem jeito, a gente tem que estudar tudo, as três frentes, para poder passar isso que faz parte de uma mentoria, mostrar para vocês o que pode cair lá na prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Encerramos nosso encontro por hoje. Tá? Lá no grupo eu vou mostrar, vou mandar a apostila, eu vou dizer, né, quando vai ser o nosso próximo encontro, que vai ser presencial, tá? Tem outras questões para vocês analisarem, tá bom, pessoal? Tá? Mas vocês já conseguiram focar, vocês já conseguiram entender que aquilo que está marcado lá em cima é o objeto de perguntas de prova, tá certo? E aí você agora, com calma, depois, ainda aqui um dia, 2 dias, pega essa apostila que eu vou mandar e vai lá e marca tudo que está ali, né, devidamente colocado, e aí você consegue acertar as questões da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza, então por hoje é só. Um grande abraço no coração de vocês, tá? Vamos encerrando a nossa participação, né, por hoje, tá bom, pessoal? Beleza? Um grande abraço e vamos aí que vai dar tudo certo. Vamos gabaritar nossa prova de processo penal, vamos gabaritar nossa prova de penal, vamos gabaritar nossa prova de constitucional, vamos gabaritar nossa prova de administrativo, podem ter certeza disso. Sigam as instruções, sigam o calendário que a gente vai mandar, não acumulem, como eu posso dizer, material, pessoal, não acumulem material, tá?
tá? A prova possivelmente em fevereiro ou em março. Não podemos acumular material, senão não dá tempo, tá? Isso aqui é um projeto para toda... Professor, por que não tem aula todo dia? Pessoal, qual o tempo que vocês vão estudar? Lembra? O aluno precisa estudar. Vocês estão tendo agora 2 horas de apresentação. Depois vão ter 2 horas presenciais. Você precisa estudar. Você tem o teu curso regular que você faz, tá certo? Beleza? Os alunos aqui da mentoria estão lá no curso regular também, tá? Vice-versa não. Tem gente que só comprou aquela aula do curso regular, não comprou a mentoria. Outros compraram a mentoria e estão no curso regular. Vocês têm que assistir aquelas aulas também, tá? Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Tá? Aquela ideia, só estuda 1 hora que passa. Pessoal, é mentira. Estuda só 2 horas por dia que passa. É mentira. Nós vamos estudar várias e várias horas para a gente passar. Eu não minto para o meu aluno, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos continuar estudando bastante. Até o nosso próximo encontro.